meninos, olá meninas, bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa única aula de hoje será História, tá? Nosso último conteúdo, página 187, período republicano, tá? Então alguém ou alguns de vocês podem até dizer assim: tia, período republicano? Mas o Brasil não começou a ser governado por um rei, né? Quando o Brasil foi descoberto, o Brasil não pertencia a Portugal e Portugal não era governado por um rei. Então a gente agora vai saber mais um pouco como se deu essa parte da história, como chegamos à República, não é isso? Então aqui na página 188 ele fala justamente do Brasil República. Durante 67 anos, o Brasil viveu em um regime de monarquia, com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, na monarquia. O Brasil, né? Não é no tempo que o Brasil pertencia a Portugal. Foi quando Dom João VI deixou o Brasil, teve que voltar para Portugal e deixou aqui no seu lugar, para governar no seu lugar, o príncipe regente Dom Pedro I, né? Então aqui de fato ele fala do Brasil. O Brasil sim foi governado por dois imperadores, né? O país que é governado por reis ou imperadores ou rainhas, né? Duques e duquesas ou qualquer outro título de nobreza, ele é um país governado pela monarquia, são os monarcas, certo? Um país que é governado por presidente, ele tem o sistema de governo republicano, onde quem governa é o presidente, como no caso do nosso Brasil, que é governado por presidentes, pois o sistema de governo ele é republicano, tá? E aí, no governo republicano, nós escolhemos um presidente para governar a nação através do voto que é feita no período das eleições a cada 4 anos, tá certo? Então, continuando, Brasil, República, aqui 188, vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, seu herdeiro, o filho ou a filha primogênito quer dizer o primeiro filho, né? Ou primogênita por direito de hierarquia assume o trono. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, não fosse o fato da proclamação da República. Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império. Isso contribuiu para o movimento republicano que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. O movimento não parava de crescer, que era o movimento da República, né? Eles queriam acabar com a monarquia e fazer o Brasil um país independente. No dia 15 de novembro de 1889, né, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. As Forças Armadas estavam sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana a Benjamin Constant. Então, a nossa república ela foi proclamada por um marechal, e esse próprio marechal tornou-se o primeiro presidente do Brasil, né? Que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Deodoro, depois do imperador, proclamou a república e convocou uma Assembleia Constituinte. Assumiu o governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente. Aí o Brasil deu o primeiro passo rumo à liberdade. Vamos ver o que foi que aconteceu depois, né? A gente vai voltar aqui para 187. O período do desenvolvimento do Brasil através das culturas, né? As condições favoráveis ao plantio de café, a mão de obra barata e os grandes lucros obtidos com a exportação do produto tornaram o Brasil o mais importante produtor de café do mundo. Por essa razão, alguns grupos sociais durante o Império fortaleceram-se, em especial os fazendeiros. Ganharam força porque vendiam bastante e eram reconhecidos como grandes produtores, né? Além dos cafeicultores,
outros grupos sociais foram ganhando força. Entre essas pessoas estavam jornalistas, advogados, médicos, professores e comerciantes. Esses grupos defendiam uma forma diferente de governo, a república. Eles queriam pôr fim, de fato, à república, que o Brasil, que o povo brasileiro pudesse opinar e expressar suas opiniões, coisa que na monarquia não acontece, né? O período republicano teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O imperador do Brasil, Dom Pedro II e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Bom, eles já não faziam parte do novo sistema de governo, né? O Brasil deixou de ter monarcas no poder e passou a ter, de fato, um presidente, e o povo começou aí a expressar suas opiniões, né? A ter direito, a ter voz e a ter vez. Página 189 continuando aqui, mas já dito a continuação do Brasil República, tá? Aquela parte da 187 foi falando sobre o desenvolvimento. Quais eram as pessoas que queriam esse progresso, esse desenvolvimento? Por que as pessoas queriam, né? Por que era interessante para o público em geral, para as pessoas desse país, dessa nação, terem essa participação dentro do país, ter voz e ter vez, né? Então aqui, Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era outro marechal, Floriano Peixoto, que depois foi eleito o segundo presidente do Brasil. Gente, aí guarda bem. Primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto. Ele era vice do Marechal Deodoro da Fonseca, era vice-presidente. Marechal Deodoro da Fonseca precisou se afastar das suas funções por motivos pessoais e no seu lugar assumiu o Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, tornando-se aí o segundo presidente do Brasil, e depois desses dois vieram outros e outros até os nossos dias atuais, né? Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil. Lembrando a vocês, já vimos sobre o assunto de Constituição aqui mesmo dentro do nosso livro de História. O que é a Constituição? É a Carta Magna. São as leis que regem uma nação. Todos os princípios de como uma nação deve ser dirigida, governada e caminhar está dentro da Constituição, né? Então, os governantes, quando chegam no poder, eles têm por obrigação saber o que se tem dentro da Constituição. Não é governar como querem, nem do jeito que querem. Eles têm que seguir as leis, né? As leis previstas na Carta Magna, que é a Constituição. Então, o que é que ele diz aqui? Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil. Quer dizer, se foi redigida uma nova, o Brasil, no tempo da monarquia, né, ele tinha uma Constituição, mas não era a Constituição republicana, era a Constituição monárquica, né, que só funcionava para ditar as ordens e para o rei ter onde se basear, as leis onde ele podia se basear, onde podia fazer as coisas direito, né, dentro das normas, certo? Então aí, quando o Brasil ganhou a sua independência, que foi proclamada a República, foi redigida uma nova Carta Magna, que é a Constituição, que é o documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. Então, todas as leis, tudo que deve ser feito de fato e de direito, está dentro da Constituição. Ninguém pode fazer nada, quer dizer, os nossos governantes não podem tomar atitudes que não estejam dentro das normas da Constituição, né? Que não estejam dentro dos princípios, né? Dos princípios constituídos, das normativas da nossa Carta Magna, tá? O período conhecido como República é dividido da seguinte maneira. Temos a República Velha, chamada de República da Espada. Por quê? Porque quem governou nesse período foram os dois primeiros marechais.
Primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. Segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto. Joinha. República do Café com Leite, né, que envolvia os estados de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo como o maior produtor de café, Minas Gerais como a maior bacia produtora de leite, né? Então envolveu-se aí representantes no poder desses dois, principalmente desses dois estados. Essas repúblicas, tem os anos aí, olhem direitinho, com calma, não precisa decorar os anos, mas é bom a gente ter uma noção, saber. A Era Vargas, 1930 a 1945, República Populista e a ditadura militar. Todas três ocorreram na República Nova, tá? E a Nova República, que foi de 1985, quando terminou a ditadura militar, até os nossos dias atuais. Então, tivemos a República Velha, a República Nova e estamos no período da Nova República, tá? Quando o presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente não há eleições e manifestações são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas e forçam o exílio, quer dizer, a saída do país, né? A prisão e às vezes torturam e matam. Mas isso aí, graças a Deus, é coisa que hoje em dia a gente não vê mais, né? Então, gente, a nossa unidade termina aqui, né? Concluímos o nosso livro de história. Próxima aula, o que tem no cronograma de vocês é a postagem da correção da atividade e as atividades vou deixar na descrição da postagem desse vídeo. Próxima aula é quinta-feira, temos somente ética, tá? Colocarei também na próxima aula de ética, depois da quinta, as correções. As demais matérias que não forem, não forem tendo mais aulas, a tia vai postando somente as correções, ok? Então vamos ficando por aqui. Estudem, próxima semana das nossas avaliações finais, né? Graças a Deus, fé em Deus, vamos terminar esse ano na paz, né? Apesar de tudo que passamos, mas vamos terminar na santa paz e pedir que Deus nos abençoe e nos proteja e nos traga paz e melhores condições de saúde em 2021, tá joia? Então aguarda a tia quinta-feira com a nossa aula de ética, tá? Beijo grande a todos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.